essa manhã, que sem dúvida nenhuma é uma data muito especial e muito importante para vocês. Eu sinto-me honrado em estar com vocês nessa data especial pelo aniversário da igreja, mas também especial por ver que a igreja está crescendo no que diz respeito ao presbitério. Isso é uma marca de uma igreja saudável. Feliz de participar desse momento também. Muito obrigado, pastor Sávio, pelo convite. Obrigado também pela confiança. E nessa manhã, irmãos e irmãs, eu quero ler com vocês o texto de Atos, Atos capítulo 11, do versículo 19 até o verso 30, Atos 11, de 19 a 30. Depois eu quero também ler com vocês Atos capítulo 13, do verso 1 a 3. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia aí em Atos 11, ou ligando a sua Bíblia, é importante lembrarmos que o livro de Atos, escrito por Lucas, é o texto que conta como a igreja nasce, como ela se desenvolve e como ela se multiplica. Então esse é o texto que eu gostaria que nós meditássemos nessa manhã. Na verdade, desde que o pastor Sávio me convidou, e já faz alguns meses, ele foi generoso comigo para que eu pudesse pensar naquilo que eu queria repartir com vocês, não me veio outro texto na mente a não ser o livro de Atos, e especialmente o texto do capítulo 11, que fala da igreja de Antioquia da Síria. Então esse texto ele esteve permeando aí as minhas orações por vocês, e eu entendo que nessa manhã é um texto muito apropriado para meditarmos, uma vez que a igreja, nessa semana, nesse final de semana, está comemorando 8 anos, e que tem oficializado, que oficializou um presbitério nessa manhã. Então vamos lá para a leitura de Atos, capítulo 11, do verso 19 a 30, e depois nós vamos ler o capítulo 13, do verso 1 a 3. Atos 11, de 19 a 30. Enquanto isso, os discípulos que haviam sido dispersos na perseguição depois da morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia da Síria. Pregaram a palavra, mas somente aos judeus. Contudo, alguns dos discípulos que foram de Chipre e Cirene até Antioquia da Síria, começaram a anunciar aos gentios as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles. E muitos desses gentios creram e se converteram ao Senhor. Quando a igreja de Jerusalém soube do que havia acontecido, enviou Barnabé a Antioquia da Síria. Ao chegar ali e ver essa demonstração da graça de Deus, alegrou-se muito e incentivou os irmãos a permanecerem fiéis no Senhor. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E uma grande multidão se converteu ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. Quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Ali permaneceu com Saulo, Barnabé e a igreja 1 ano inteiro, ensinando muitas pessoas. Foi em Antioquia da Síria que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Durante esse tempo, alguns profetas viajaram de Jerusalém a Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, pôs-se em pé numa das reuniões e predisse pelo Espírito que uma grande fome viria sobre todo o mundo romano. Isso se cumpriu durante o reinado de Cláudio. Então, os discípulos de Antioquia decidiram enviar uma ajuda aos irmãos da Judéia, cada um de acordo com suas possibilidades. Foi o que fizeram, enviando as doações aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. Capítulo 13,
do versículo 1 até o versículo 3. Entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia da Síria estavam Barnabé e Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com o rei Herodes Antipas, e Saulo. Certo dia, enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separem Barnabé e Saulo. Separem Barnabé e Saulo, para realizarem o trabalho para o qual os chamei. Então, depois de mais jejuns, depois de mais orações, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram em sua missão. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado. Obrigado pela tua santa palavra. E, Senhor, muito obrigado por essa igreja. Muito obrigado, Senhor, porque tu és o Senhor da igreja. E muito obrigado, porque nessa manhã o Senhor está aqui conosco, que somos teu povo. Gente que o Senhor juntou, gente que o Senhor chamou. Muito obrigado pela realidade da tua presença em nós e entre nós. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus irmãos e irmãs, o que está acontecendo em Atos, capítulo 11, de 19 a 30, em alguma medida está se tornando cada vez mais comum no texto de Atos. Ou seja, o Evangelho está alcançando outras fronteiras. Quando a gente olha para o livro de Atos, especialmente pensando na expansão do Evangelho, quando nós olhamos para Atos capítulo 8, em Atos capítulo 8, depois que Estevão é morto, as pessoas começam a sair de Jerusalém, elas começam a ir para outros lugares. Um desses primeiros lugares, ou o primeiro lugar que as Escrituras demonstram para nós é Samaria. Em Samaria o Evangelho é anunciado e certamente uma igreja nasce ali em Samaria. Filipe, ele está empolgado em pregar o Evangelho. E ele prega o Evangelho para um etíope que está no caminho. Esse etíope, ele entende o Evangelho e ele vai levar o Evangelho para a África. E certamente uma igreja nasce na África. Agora, curioso é que tanto em Samaria quanto para aquele etíope, o Evangelho continua sendo anunciado para judeus. Certamente o Evangelho foi anunciado para um judeu que vivia em Samaria. Era assim que acontecia e era só assim que acontecia. Certamente aquele etíope funcionário, talvez o ministro da fazenda da Etiópia, ele era um filho de judeu que vivia na Etiópia. Ele recebe o Evangelho, ele volta para a Etiópia, que na verdade não é a nossa Etiópia de hoje, mas é a Núbia. Ele volta para esse lugar, o Evangelho é difundido ali, uma igreja nasce ali. Isso está acontecendo, o Evangelho está se espalhando. Mas quando chega em Atos capítulo 10, os contornos são completamente diferentes. Em Atos 10, o Evangelho ele chega em uma cidade chamada Cesareia. Cesareia é uma cidade que está talvez ali quase que uns 200, 300 quilômetros de Jerusalém. Cesareia é uma cidade que ela não é muito bem percebida por nenhum judeu. E não é percebida bem por um judeu porque anteriormente Herodes o Grande, ele reconstrói Cesareia para homenagear os Césares. E isso não pega bem para um judeu. Como é que a gente vai homenagear quem está nos subjugando? Mas o Evangelho chega ali, mas agora não chega na casa de um judeu, chega na casa de um alto oficial romano, chamado Cornélio. O Evangelho entra agora no Império Romano. O Evangelho é anunciado para esse homem, o Evangelho toma conta da sua família. Em Cesareia, não é mais judeus, mas agora em Cesareia, o que está acontecendo é que o Evangelho é pregado para um gentio. É a primeira ocorrência de um gentio se convertendo no Novo Testamento. Cornélio, um alto oficial do governo romano, entende o Evangelho, aceita o Evangelho. Quando nós chegamos agora em Atos capítulo 11,
as coisas elas ficam mais complicadas, porque o evangelho chega nessa Antioquia da Síria, 700 quilômetros longe de Jerusalém. Então, imaginem, o evangelho vai para Samaria, está perto. Cesareia, 150 quilômetros, mas agora o evangelho está indo mais longe, 700 quilômetros, chega em Antioquia da Síria, a terceira maior cidade do Império Romano, depois de Roma e Alexandria. Na verdade, uma grande cidade cosmopolita, aonde as pessoas iam até ali para trocar mercadorias, culturas, educação, ética, religião. As coisas aconteciam ali de um jeito impressionante. Uma cidade que naquele momento, no primeiro século, reunia cerca de 500 mil pessoas. Judeus, minoria, gregos, romanos, orientais. Antioquia da Síria era conhecida como Antioquia a Bela, mas os chineses chamavam Antioquia de a rainha do Oriente. Eles faziam essas viagens com uma certa frequência. O evangelho chega nesse lugar, a 700 quilômetros de distância de Jerusalém. O evangelho está se expandindo. Mas o que é belo nessa história é que é nessa cidade cosmopolita, Antioquia a Bela, é nessa cidade, a rainha do Oriente, ou como o texto sagrado chama, Antioquia da Síria, é nessa cidade que nós encontramos a expressão do verso 21. A mão do Senhor estava com eles. E a pergunta natural aqui para esse texto é: a mão do Senhor estava com eles quem? A mão do Senhor estava com aqueles discípulos de Chipre e de Cirene, que eles resolvem quebrar o paradigma de pregação do Evangelho. Até então o Evangelho era anunciado apenas para judeus. Mas esses homens, orientados, guiados e impulsionados pela mão de Deus, eles percebem, vamos quebrar esse paradigma, vamos falar do Evangelho para todo mundo, porque o Evangelho transforma tudo, todos, ele muda, ele transforma, vamos falar para todo mundo. Eles começam a pregar o Evangelho em Antioquia da Síria, para quem estivesse na frente deles. Então notem, a mão do Senhor estava sobre eles, sobre esses discípulos que saem de Cirene e do Chipre, e o resultado da mão de Deus sobre eles é o texto dizendo assim para nós: e muitos se converteram. Mão de Deus sobre eles, resultado? Conversão, muitos se converteram. Pegaram a ideia? Vamos lá. Mão do Senhor sobre eles, resultado? Vamos lá, pessoal, pode participar agora. Pode, pastor Sábio, à vontade, né? Atenção, mão do Senhor sobre eles, resultado? Conversão, e muitos se converteram. A mão do Senhor, ela é evidente na conversão de gentios. Isso talvez pareça assim, puxa, que legal. Não, isso não é legal. Isso é maravilhoso, e é maravilhoso, porque quando gentios, gregos, chineses, orientais, quando esse pessoal está se convertendo, gente, sabe o que está acontecendo? As mais antigas promessas, aquela promessa feita para Abraão, e em ti serão benditas todas as famílias da terra, isso está acontecendo em Antioquia da Síria. Todo mundo agora está se convertendo, gregos, romanos, orientais, chineses estão se convertendo, a promessa de Abraão está se tornando uma realidade. Por meio do Evangelho, todas as famílias da terra estão sendo abençoadas agora. Todas, começou lá em Antioquia da Síria. Isso é maravilhoso, as promessas estão se tornando reais, elas estão tendo agora efeitos práticos, em cidades, em estados, em comunidades, em regiões. Mas a gente olha para isso e diz, que legal. Boas informações. Mas irmãos, irmãs, é importante que a gente entenda, e eu quero ressaltar isso mais uma vez. A primeira igreja, aquela de Atos 2, que a gente ama ler a descrição dela, o pessoal orava, o pessoal cantava, o pessoal tomava ceia juntos. Lembram lá de Atos 2, a partir do verso 42?
A gente ama ler aquela descrição, a gente sonha com aquela igreja. Pelo menos eu já sonhei muito com aquela igreja. Só que aquela igreja, de Atos capítulo 2, era uma igreja exclusivamente judaica. Era uma igreja fechada. De uma certa maneira, era uma igreja meio que ensimesmada. Para fazer parte daquela igreja, se nós brasileiros quiséssemos fazer parte daquela igreja, antes de entrarmos naquela igreja, nós teríamos que nos tornar judeus. E depois de nos tornarmos judeus, nós poderíamos entrar naquela igreja. Uma igreja exclusiva, fechada. Uma igreja para dentro do povo. Assim era aquela igreja de Atos capítulo 2. Era daquele jeito que aquelas pessoas se expressavam. No entanto, é claro que aqueles judeus, eles tinham entendido o evangelho, eles tinham entendido que Jesus era o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, Jesus era de quem os profetas falavam, eles entenderam isso, mas era uma igreja fechada, uma igreja exclusiva. É claro que eles entenderam que Jesus era o Cristo. É claro que eles entenderam que Deus em Cristo está restaurando todas as coisas. É claro que eles entenderam que em Cristo um novo mundo começou. Mas era uma igreja fechada, uma igreja exclusiva. E quando a gente pensa nisso, nós temos que lembrar que parte do que Deus começou a fazer, parte do que Deus está fazendo em Cristo, é formar para si um único povo de toda raça, tribo, língua e nação. É isso que está acontecendo em Antioquia da Síria, gente. Em Antioquia da Síria, essa primeira igreja internacional, multiétnica, nós encontramos judeus e gentios, entre parênteses, orientais, romanos, gregos. Esse pessoal está junto e misturado, formando um único povo, que agora adora junto. E eu fico imaginando como que foi um grego adorar junto com um chinês. Como que foi um grego e um chinês adorando junto com um judeu. E todo mundo junto com um romano. Ali, gente, em Antioquia da Síria, aquele pessoal está orando junto, cantando junto, comendo junto, e isso nada mais é do que um prelúdio do céu. Você lembra que lá em Apocalipse, capítulo 5, verso 9, quando o Cordeiro abre o livro, nós lemos assim: pois foste sacrificado, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, raça, língua e nação. O que está acontecendo em Antioquia da Síria é um prelúdio do céu, é a antessala do céu. Um único povo, Deus está formando um único povo de toda raça, tribo, língua e nação. Mas eu ainda quero insistir, isso para nós parece muito tranquilo. Mas para nós aqui no século 21, no primeiro século, para aquela igreja, as coisas não eram tranquilas. Porque quando a gente pensa em igreja, a igreja era a igreja de um povo que estava acostumado a se reunir com quem eles tinham simpatia e proximidade. Quando nós pensamos em igreja naquele tempo, a igreja era de povo amistoso e simpático, de gente que topava fazer os mesmos rituais juntos. Igreja judaica, que topavam comer as mesmas comidas juntos, e que topavam se encontrar sempre nas mesmas festas. Então não era tranquilo ver agora uma igreja multiétnica, formada de várias pessoas diferentes. É por isso então, que no texto que lemos, a igreja de Jerusalém, ela manda Barnabé. Barnabé, vai lá dar uma olhada no que está acontecendo em Antioquia da Síria. Vai lá ver. E eu gostaria que a gente entendesse algumas coisas aqui a respeito de Barnabé ter recebido essa missão de sair de Jerusalém, fazer uma viagem de 700 quilômetros mais ao norte,
para ver o que estava acontecendo ali em Antioquia da Síria. Por que Barnabé? Na verdade, é curioso o fato de ter sido Barnabé. Barnabé é apelido, o nome desse homem era José, e a gente já percebe ali o nível de como era a igreja da Judéia, a igreja de Jerusalém, colocava apelido nos outros. Você não é mais José, você é Barnabé. Em Atos capítulo 4, no verso 36, nós temos uma primeira descrição a respeito de Barnabé. Atos 4, 36. O texto bíblico diz assim: José, a quem os discípulos deram o nome de Barnabé, que significa filho do encorajamento, era da tribo de Levi, era nascido na ilha de Chipre, esse era Barnabé. Atos capítulo 4, verso 36. O homem que recebeu por apelido Barnabé, encorajador, era o melhor homem para sair de Jerusalém e ir até Antioquia da Síria. E eu quero fazer 3 considerações aqui com vocês a respeito de Barnabé. Primeira informação que a gente precisa prestar atenção é de que Barnabé, ele era nascido da tribo de Levi. O que significa isso? Significa que Barnabé, ele cresceu na casa dele ouvindo as histórias da família de Levi. E uma das histórias mais importantes da família de Levi é de que essa família foi separada para cuidar do sacerdócio na tenda ou no templo do Senhor. Ou seja, uma boa parte dos familiares de Barnabé eram sacerdotes, dos ancestrais, dos antepassados de Barnabé, eles eram sacerdotes. E o que é um sacerdote? Sacerdote é alguém que faz a ponte entre Deus e o homem e Deus. E como é o bom sacerdote? O bom sacerdote é aquela pessoa que tem muita habilidade, muita paciência para ouvir muito bem os outros e ouvir muito bem a Deus, porque eu ouço os outros e levo a demanda das pessoas para Deus, eu ouço Deus falando e levo as ordens de Deus para as pessoas. O bom sacerdote é quem tem habilidade de ouvir bem tanto os homens quanto o próprio Deus. Barnabé é um levita. E embora ele não seja um sacerdote, ele é alguém que sabe como um bom sacerdote age. Mas não apenas isso, ele é um levita, mas o texto diz que ele também era da cidade de Chipre. Ele nasceu na ilha de Chipre. A ilha de Chipre era uma ilha que estava imediatamente na frente de Antioquia da Síria. Ou seja, praticamente a mesma região. Barnabé era alguém que sabia como era a cidade de Antioquia da Síria, cosmopolita, um lugar de trocas, muita gente passando por ali, 500 mil habitantes, ele conhece a região. Mas agora o lindo é que os discípulos em Jerusalém identificaram em Barnabé que ele tem uma característica, ele nasceu com uma vocação. A vocação de Barnabé era encorajar pessoas. Encorajar pessoas, essa era a vocação de Barnabé. Nascido da tribo de Levi, nascido em Chipre, nascido para encorajar pessoas, esse era Barnabé. Meus irmãos, irmãs, quando a gente pensa nisso, nessa característica de Barnabé, é importante a gente ter no nosso hall de amizades pessoas que são encorajadoras, que nos encorajem, que estejam dispostas a nos encorajar. Pense na importância disso. Você tem algum amigo encorajador que está sempre encorajando você? Alguém tem amigos assim? Pessoal, alguém tem? Não? Como é que é? Tem, né? Você tem. É importante nós termos no nosso hall de amizades pessoas que nos encorajem. É importante a gente ter no meio da igreja encorajadores. Seus pastores precisam ser encorajados. Os presbíteros da igreja precisam ser encorajados. Os líderes da igreja precisam ser encorajados. É fundamental que no meio da igreja haja Barnabés, pessoas que encorajem. Ele era o melhor homem para sair de Jerusalém, viajar 700 quilômetros para chegar em Antioquia da Síria.
E ele era o homem mais importante para fazer isso. E o verso 23 diz assim para nós: Barnabé chega em Antioquia da Síria, e a primeira expressão é o seguinte: Barnabé viu a graça de Deus, ou seja, Barnabé vê o que está acontecendo. Essa expressão é maravilhosa, e vendo a graça de Deus. E eu olho para esse texto e pergunto, o que ele viu? Vocês já entenderam o que ele viu? Ele viu as promessas do Antigo Testamento sendo cumpridas naquela igreja. A mão de Deus estava sobre eles, e estava se convertendo chineses, gregos, romanos, e junto com os judeus, eles estavam compondo um único povo. Barnabé chega ali, e a hora que ele vê o cara lá de olhinho puxado, o cara filósofo no meio dele, o cara educado no meio deles, e um judeu ali no meio, ele vê a graça de Deus, ele vê Deus juntando pessoas, ele vê Deus juntando os improváveis. Gente, acho que a gente não tem muita noção do que significa um romano na igreja com um judeu. Os romanos estavam subjugando os judeus, estava fazendo essas pessoas se rastejarem, e agora eles estão na mesma igreja. Barnabé vê a graça de Deus, a mão de Deus está juntando pessoas improváveis, juntas essas pessoas improváveis estão formando um só povo. Uma das coisas que eu mais admiro na igreja é isso. Eu tenho o privilégio de olhar daqui da frente, vocês são muito diferentes. Isso é uma bênção. Tem gente alta, tem baixo, tem branco, tem negro, tem pobre, tem rico, tem empregado, tem desempregado, tem saudável e tem doente. A igreja junta todo mundo, e com todo mundo forma um único povo para adorar um único Deus. É isso que está acontecendo ali. A igreja é maravilhosa porque ele junta pessoas distintas, crianças e adultos. Gente, a gente tem que amar a igreja, porque a igreja é o único local que faz isso. Assim que eu cheguei em Macaé, eu falei assim, eu quero ser sócio de um clube. Eu cheguei lá e falei assim, não pode. Por que não? Porque você não trabalha em tal lugar. Eu falei assim, tá bom então, eu acho que eu não estou com você. Que eu vim aqui para ser pastor, né? Então não vou poder. A igreja não, chega na igreja, posso fazer parte dessa igreja? Pode. Mas eu preciso trabalhar em algum lugar? Não. Eu preciso falar alguma outra língua? Não. É só chegar. É isso que está acontecendo. A igreja é maravilhosa. A gente precisa aprender a amar a igreja. Porque na igreja a gente vê a mão de Deus juntando pessoas, reunindo pessoas, para que elas vivam em, atenção, Deus está juntando pessoas para que elas vivam em unidade e não em uniformidade. Deus está juntando pessoas para que elas vivam em unidade. Unidade é interesse por aquilo que é comum no reino de Deus. Deus está juntando pessoas. O texto diz, Barnabé viu isso e se alegrou muito. Ele viu e se alegrou. Isso daqui parece uma característica bobinha, né? Ele viu e se alegrou. Ele viu e se alegrou, porque daqui a pouco, em Atos 15, algumas pessoas vão ver a mesma coisa, judeus, romanos, gregos e orientais se juntando, e elas não vão se alegrar com isso. Na verdade, elas vão criar uma dificuldade para que a igreja comece a se expressar com toda essa diferença étnica, social, cultural. É esse o tema lá de Atos capítulo 15. Barnabé, ele vê. Barnabé se alegra com o que ele vê, porque ele vê o que Deus está fazendo. Lembra da habilidade do sacerdote? Ouvir bem as pessoas e ouvir bem o próprio Deus. Mas o texto também diz que Barnabé não apenas vê o que está acontecendo, Barnabé faz o que ele sabe fazer. E o que ele sabe fazer? Ele sabe encorajar pessoas. Ele vê o pessoal diferente, assim, é isso aí, gente, glória a Deus. Vocês são a materialização
das promessas do passado, hoje continuem fiéis ao Senhor. Ele vê, mas ele também faz o que ele sabe fazer bem. Agora notem a beleza do texto sagrado. No verso 24, parece que Lucas ele ficou tão fã de Barnabé como eu sou, e ele colocou uma nota a respeito de Barnabé. E a nota de Barnabé é a seguinte: Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Atenção. Atenção aí na sua Bíblia, olha para ela agora, liga ela. Você tem que olhar, você tem que ligar, você tem que grifar, você tem que pintar esse texto. Porque esse texto parece estar descolado, mas ele está no lugar perfeito. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma grande multidão se converteu ao Senhor. O que é isso? O homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. É um homem sobre quem a mão de Deus está. Se a mão de Deus está, qual é o resultado? Pessoal, vamos lá? Se a mão de Deus está, o resultado é? Pode ficar melhor. Se a mão de Deus está sobre, o resultado é? Conversão. Barnabé, ele é a encarnação da mão de Deus. Porque ele chega, ele vê, ele encoraja, muitas pessoas se converteram, uma grande multidão se converteu ao Senhor. Uau! Meus irmãos, pastor Sávio, pastor Mateus, presbíteros da CBM, vocês só precisam se certificar de que a mão de Deus está sobre vocês. É só isso. Certifiquem-se de que a mão de Deus está sobre vocês. Essa é a única coisa que a gente precisa. Porque se a mão de Deus está conosco, está sobre nós, as coisas acontecem, a missão é cumprida. É assim, não tem outro jeito. Agora, imagine que uma multidão se converte quando o evangelho é pregado por meio de discípulos de Cirene e de Chipre. Uma outra multidão se converte pelo ministério de Barnabé. Imagine o tamanho dessa igreja. Aí tem toda a diferença de um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Ele pega o WhatsApp e fala: Paulo, você está onde? Paulo responde o WhatsApp e diz: continue em Tarso, onde você me deixou. E ele diz para o WhatsApp: estou indo para aí. Agora, o Barnabé, ele vai sair de Antioquia da Síria, vai viajar 250 quilômetros a leste, para encontrar Paulo em Tarso e dizer assim para ele: você não sabe o que a mão de Deus está fazendo em Antioquia. E Paulo diz: me conta logo então, porque se é mão de Deus, eu quero saber tudo o que a mão de Deus faz. E Barnabé diz: Deus está abrindo uma porta para você em Antioquia da Síria, porque eu sei que Deus chamou você para ser um apóstolo aos gentios. E Saulo diz: uau, era isso que eu estava esperando, eu estava orando por isso. A gente pode ir quando? Vamos agora. E aí o texto diz que os dois voltam 250 quilômetros. Eles ficam ali por 1 ano, ensinando, discipulando, formando. E aí o texto diz para nós: entendo que depois desse 1 ano, aquele grupo de Antioquia da Síria, eles recebem um novo apelido. Vocês são cristãos. Olha o bando de cristãos aí. Olha que bando de cristãos tem aí. Depois de 1 ano de ministério de Paulo, de Barnabé, eles são chamados de cristãos. Antes eles eram chamados de santos, de irmãos, de fiéis. Eles eram chamados de aqueles que estão sendo salvos. Eles eram chamados de seguidores do caminho. Posteriormente, eles vão ser chamados de o pessoal da seita do Nazareno. Mas agora, em Antioquia, eles recebem cristãos. O John Stott, no seu comentário de Atos, ele levanta uma reflexão muito interessante. Ele diz assim: Saulo e Barnabé, Paulo e Barnabé, Barnabé e Saulo,
devem ter ensinado sobre Cristo, assegurando-se de que os novos convertidos conheciam os fatos e o significado de sua vida, morte, ressurreição, exaltação, dádiva do Espírito, reinado presente e sua vinda futura. E será que o fato de a palavra Cristo estar constantemente em seus lábios teria sido a razão pela qual em Antioquia da Síria foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos? Eu acredito que sim. Paulo falava tanto de Cristo, Barnabé falava tanto de Cristo, que Cristo começou a criar raízes dentro daquelas pessoas. E as raízes se tornaram tão profundas, que por onde eles iam, por onde eles passavam, as pessoas não convertidas de Antioquia da Síria começavam a ver Cristo encarnado naquelas pessoas. Logo, vem aí o bando de cristãos. Alguns estudiosos vão dizer, não é nada disso. Cristãos era termo pejorativo. Não creio. O Albert Muller, ele vai dizer assim, não, cristãos era simplesmente para designar pessoas que são fiéis a Cristo. Eles adotaram esse apelido, nós somos cristãos, nós somos fiéis a Cristo. E não tem problema, seja pejorativo ou não, me chame de cristão. Eu quero ser identificado com Cristo. Eu não sou um herodiano. Eu não sou fiel a Herodes. Eu não sou romano. Eu não sou fiel a César. Eu sou cristianos. Eu sou fiel a Cristo. Me chamem de cristãos. Que igreja, gente. Que igreja. Que igreja. Lucas, ele faz questão de deixar isso registrado. Não apenas para que a gente soubesse a origem do termo cristãos, mas porque uma nova identidade está nascendo ali em Antioquia da Síria. O cristianismo não é a ala radical do judaísmo. O cristianismo é um movimento de Deus. Aqueles homens agora têm a sua confissão de fé particular. Nós somos fiéis a Cristo. Nós somos fiéis a Cristo. Uma nova identidade, uma identidade distinta está sendo assumida ali pelas pessoas. Um movimento independente está começando ali. Não é a ala do judaísmo, mas é um movimento com uma confissão de fé particular. Cristo é o nosso Senhor. Gente, quantos de vocês aqui já estão com vontade de visitar a Antioquia da Síria? Sempre que eu tenho a oportunidade de viajar, eu penso assim, será que ela tem alguma igreja legal para eu conhecer? E na maior parte das vezes eu tento ir. Eu imagino que Antioquia da Síria era assim. Você vai trocar mercadoria lá em Antioquia? Vou, mas eu tenho que ir no primeiro dia da semana que eu quero conhecer uma igreja em Antioquia da Síria. Qual igreja? A igreja multiétnica internacional de Antioquia da Síria. Aí tem o Ágabo. Ágabo é um profeta que sai de Jerusalém e vai lá conhecer a igreja de Antioquia da Síria. E ele, no meio da congregação, ele se levanta, orientado pelo Espírito Santo, ele diz que uma fome vai tomar conta de todo mundo judaico, de todo mundo romano. E Lucas ainda faz questão de dizer assim, e isso aconteceu nos dias de Cláudio, entre 41 e 54 depois de Cristo. Olha que lindo, gente, como era essa igreja. Só que quando eu passo por aqui, a minha pergunta é, como uma igreja saudável lida com as necessidades? Não com as presentes, mas com as futuras. Porque o Ágabo diz que vai ter uma fome. Não está tendo, vai ter. Tem uma necessidade que está se apresentando. Como é que uma igreja lida com as necessidades? Com generosidade. Uma igreja saudável lida com as necessidades com generosidade.
pessoal lá de Antioquia da Síria falou assim: irmãos, a gente não sabe muito bem quando que vai ser essa fome, mas vamos fazer o seguinte: quem tem 10 reais, 50 reais, 100 reais, 1.000 reais, quer o Pix de Antioquia da Síria? Para quê? Porque daqui a pouco vai vir uma fome na Judéia e a gente precisa... Mas não começou ainda, não importa. Vai ter, porque o Espírito Santo falou. E a gente tem que se mover para cuidar dessa necessidade. Uma igreja saudável lida com as necessidades com... Vamos lá, pessoal. Uma igreja saudável lida com as necessidades com generosidade. É assim que as coisas acontecem no reino de Deus. Agora, nós precisamos entender algo muito importante sobre generosidade. Generosidade é uma característica fenomenal. Generosidade não é apenas a capacidade de dar coisas para alguém, mas generosidade é uma característica de antecipar-se às necessidades. Ah, vai ter uma necessidade daqui a pouco? O que eu posso fazer para fazer diferença na hora da necessidade? Uma das coisas que mais me causa estranheza, gente, é quando eu ouço, ou quando alguém me fala assim: ó, se precisar de mim é só falar. Eu acho isso tão estranho. E eu acho estranho porque esse papo de se precisar de alguma coisa me avisa, se precisar de mim é só falar, não é papo de gente generosa. Porque gente generosa, ela não vai esperar, ela está atenta, ela está prestando atenção. Opa! Gente generosa, ela está em todo o tempo olhando, percebendo, ouvindo. Gente generosa, em todo o tempo, ela está pronta para contribuir. Ela não é alguém que vai chegar assim: ó, precisou de mim, me fala, tá? Não, estou aqui, ó, e vim aqui para contribuir, vim aqui para ajudar, vim aqui para fazer diferença. Esse negócio de se precisar de mim, me fala. Desculpe, irmãos, precisar de alguma coisa, precisou de mim, me fala, parece mais papo de orgulhoso do que de generoso. Precisou de mim, me fala. É se sentir a última bolacha do pacote, não, o último biscoito do pacote. Precisou de mim, me fala, é papo de orgulhoso e não de generoso. Muito bem, queridos. Essa é a igreja de Antioquia da Síria. No capítulo 13, ela é a igreja que vai assumir o protagonismo. Não mais ou não apenas a igreja de Jerusalém, mas agora a base para propagação, para difusão do evangelho, vai passar a ser Antioquia da Síria. E a gente vê ali que nessa igreja, ela tem os seus mestres, ela tem os seus presbíteros, ela tem gente que faz missão. Queridos irmãos, toda essa observação, toda essa consideração é para desejar para vocês, Comunidade Batista de Macaé, que em Cristo vocês sejam, número 1, uma igreja de Barnabés. Tudo isso para dizer para vocês que o meu desejo, a minha oração, é que em Cristo vocês sejam uma igreja de Barnabés, de homens e mulheres prontos a ouvir a Deus e ouvir também as pessoas. Tudo isso para dizer a vocês, irmãos e irmãs, que o meu desejo e a minha oração é que vocês sejam uma igreja que percebe com clareza os movimentos de Macaé, os movimentos da cidade, como pensam, para onde estão se deslocando, onde se encontram. Tudo isso, toda essa observação, toda essa consideração a respeito de Atos 11 e o início do capítulo 13, é para dizer para vocês que eu desejo que essa igreja seja uma igreja onde evidentemente a mão de Deus esteja sobre vocês. E que isso seja constatado à medida que vocês estão vendo não crentes se tornando crentes em Jesus Cristo. À medida que não crentes forem alcançados. Toda essa consideração, toda essa observação é para dizer a vocês, é para desejar a vocês que vocês sejam uma igreja generosamente generosa.
generosamente generosa, porque entendem que Deus em Cristo foi generoso com cada um de nós. Tudo isso, toda essa observação, toda essa orientação aqui, é para dizer a vocês que eu desejo e eu oro para que vocês sejam uma igreja com abundância de dons. Que haja mais pastores, que hajam mais presbíteros, mais mestres, mais evangelistas, mais profetas? Sim, mais profetas. Tudo isso para dizer a vocês que o meu desejo e a minha oração é que vocês se tornem uma igreja missionalmente missionária, que vocês ultrapassem os limites do município de Macaé, os limites de estado, do estado do Rio de Janeiro, que vocês ultrapassem os limites do país. Sejam missionalmente missionários. Que Deus abençoe muito vocês. Que Deus conceda a vocês muitos anos. E eu me arrisco. Eu me arrisco nessa manhã a copiar as palavras de Barnabé, se referindo à igreja da Síria. Permaneçam fiéis no Senhor. Que Deus abençoe vocês.